lá. Acho que é alguma coisa voltada para isso. Assim. Aí, alguma coisa assim. Que é o que dá para levar. Boa tarde. Vamos nós. Molhei a mão. E aí para pôr a luva, até para pôr a luva enche o saco. Tarde feia, não sofria, mas como resolveu chover praticamente a tarde toda. Terça-feira, dia 4 de setembro, ganhamos uma chuva necessária, mas bem desconfortável. Não dá para ser inconveniente se é necessária, né? Mas desconfortável sem dúvida alguma. E vamos nessa, vamos pra casa. Deixa os manos passar aqui. Vamos lá. Bom, com juízo, com cuidado, com tranquilidade, vamos com todo cuidado, porque o chão molhado é um grande inimigo do motociclista. Vamos tentar driblá-lo ao máximo aí. Ai, se eu conseguisse passar desse farolzinho aí, ó. Ai, 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 se eu conseguisse. Ai, 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 eu consegui. Muito bom. Não adiantou muito, não. De qualquer forma, cá estamos. Eu acredito que eu não vou me molhar. E lá vamos nós. Bom, dia. Eu não falei sobre ontem, né? Ontem foi daqueles dias de orgulho, né? Hoje eu também trabalhei bastante, fiz bastante coisa. Levantei bastante informação aí. Mas ontem, nossa, cara, ontem eu consegui fechar CFIPs, as guias de Fundo de Garantia e INSS de todas as empresas e consegui também, logo depois, fechar a planilha de informações que a consultora necessita para montar nossas bases de dados de RH, nossos números, indicadores de RH da empresa e analisarmos.
enfim. Então foi um dia de muito orgulho, muita... Sabe quando você consegue fazer duas coisas grandes, perigosas, frágeis, que são importantes, informações importantes, então você tem que ter muito zelo com elas, e eu consegui, de buenas. Não vou pensar no que aconteceu ali. Eu tenho um assunto para tratar. Eu separei 3 assuntos, mas eu acho que eu já falei sobre um ou 2 deles. Não, eu falei sobre um e vou tentar falar sobre o outro. São 3 assuntos que estavam pendentes, que eu marquei ontem, que é a coisa das má educações, né? Das más educações. Que eu já contei no último vídeo. De essa coisa de que não adianta querer esperar muita coisa da população, já que a maioria da população não tem instrução, estudo, um nível cultural razoável, e os que têm estão agindo muito mal. Foi a última coisa que eu falei aí. O outro assunto é o assunto que me comoveu, uma história que me comoveu um pouco, pelo sentido de pai, né? Pelo sentido de uma possível empatia, né? De uma empatia com o sofrimento de um pai aí. E opa. Numa situação bastante dolorida, complexa, complicada, e um assunto bem sério. Que eu tô entre este assunto, que é um jovem lutador de MMA, e sobre um outro assunto que é sobre dogmas, sobre regras, sobre voto de castidade, sobre a ridicularidade do que é o voto de castidade, a especificação disso. Então estou aqui pensando em qual dos dois eu me fixo. Acho que eu vou falar do MMA hoje. Primeiro, é uma questão de saúde pública, né? Uma questão de se entender e começar a se preocupar com o perigo de uma prática que existe nas lutas de MMA, nos procedimentos de MMA. A história de um rapaz de 21 anos, de um bom moço, de um bom rapaz de 21 anos, que resolveu tentar o sonho, parece que tinha jeito, levava jeito para coisa, resolveu tentar o sonho de lutar MMA. O nome dele é Magnum. E é uma matéria longa e muito bem feita do UOL sobre isso. Então, antes de começar especificamente a história do Magnum, a história do pai e da mãe dele, eu falo que eu não aprecio, eu me preocupo, mais do que não apreciar, eu me preocupo com o crescimento, com a popularização e com a situação dessa, a popularização, sim, né, dessa prática esportiva que é o MMA. Já continuo.
Quando eu era jovem, eu gostava de boxe. Eu tive o privilégio de viver um período que ainda era meio que uma era áurea do boxe. Eu vi nascer e morrer o mito Mike Tyson. Eu acompanhei as primeiras lutas desse menino de 18 anos, surgiu aos 18 anos, demolindo todo mundo. Então eu não estou aqui para achar que o que eu gostava era bom e o que apareceu depois é ruim, porque é uma prática que eu acho perigosa, porque o contexto nos faz gostar de uma coisa ou de outra. Eu vi Sugar Ray Leonard lutar. Mais do que uma luta, quando você via Sugar Ray Leonard lutar, você entendia quando chamavam o boxe de arte marcial especificamente. Eu não vi Muhammad Ali, eu não vi nem Cassius Clay. Pesquise para você ver aí, se houver interesse, a graça da minha piada. Eu não vi Eder Joffre. Eu vi Maguila, nossa maior referência, Adilson Rodrigues, Maguila. Eu assistia o Luciano do Vale comandando o show do esporte da Bandeirantes, que era domingo, o dia todo, de esportes. Então você preenche esse dia todo, ele tentou colocar até futebol americano pra gente assistir. Eu tentei muito pouco e acabei não gostando, não me satisfez. Mas enfim, então eu gostava de boxe, as minhas razões eram as mesmas que um jovem gosta de MMA hoje, ou seja, a agressividade, a expansão da agressividade e luta, uma coisa que chama atenção, enfim. Eu pedi para minha mãe para comprar para mim luvas de boxe, ela não comprou, claro que não. As desvantagens de ter sido criado apenas pela mãe. Minha mãe, que foi muito mais do que mães e pais, milhões existentes. Mas ela não ia admitir luta de jeito nenhum. Ela não me dava arma de brinquedo, revólver, nada. Eu escondia o que eu arrumava, o que eu conseguia para brincar, enfim. Porque, enfim, ela tinha os princípios dela. Acho até que ela foi feliz nesses princípios, porque eu também não vejo graça. Eu não vejo nada demais. Existia um ditado, né? Eu, garoto, bem pequeno, ouvia isso: brincar com arma vira ladrão. E era uma coisa bem idiota, né? Para se dizer, para se espalhar e para se comunicar, né? A chuva voltou forte de novo. Enfim, voltando ao boxe, eu achava realmente, e ainda hoje vendo algumas importantes lutas que rolaram, que eu cheguei a assistir, Júlio César Chaves, sei lá, alguns mitos eu acompanhei. Alguns mitos foram da década de 80, do início da década de 90. Mas eu só acompanhei o boxe e depois de um tempo também já não me interessei mais. E por isso que eu tenho que respeitar essa coisa do MMA. Na minha época o boxe tinha o seu quê de violência também. O próprio Mike Tyson era um lutador que não tinha aquela técnica bonita, apurada. Ele era força, ele era potência, ele era brutalidade pura. E eu tive o privilégio de acompanhar toda a carreira desse cara, tudo que ele lutou.
era um ídolo da minha juventude. Tyson deve ter 2 ou 3 anos a mais do que eu. Então hoje o fenômeno do MMA me preocupa, porque ele carrega, na minha opinião, uma carga de violência muito maior. Os nocautes do MMA são muito pesados, muito fortes. E não me vê com essa, no MMA mata, no boxe não matava. Matava sim. Houve casos de mortes, sim, assim como há casos de mortes no MMA. Mas na minha opinião ele traz uma carga de violência muito maior e talvez um pouco perigosa demais. Ai, sério mesmo, cara, seríssimo mesmo. Ai, ai, chuva, 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 que a cidade parece feita de papel, né? Parece feita de papel, tudo derrete, todo o sistema derrete, né? E, enfim, eu quis me explicar antes, mas de qualquer forma, o MMA hoje e nas últimas décadas ele foi trabalhado com um conceito de que o brasileiro leva jeito para isso. Então nós formamos nas últimas décadas ídolos nessa categoria, nesse tipo de luta, que são o Vanderlei Silva, o Anderson Silva, Então tá bom, Playboy. E vários outros. Os irmãos Minotauro e Minotouro. José Aldo é respeitado no mundo inteiro. Menos pelo imbecil que tirou o título dele. Que ali não respeita ninguém. Ali é uma Gregor. Um irlandês fruto das ganguezinhas de Dublin. Voltando. Então, o MMA tomou corpo e virou opção de sonho de sucesso de muito jovem. E os desmembramentos do MMA levam a ter algumas ligas internas aqui dentro do Brasil que dão chances iniciais, que até alimentam o mundo mais milionário do MMA internacional, que na verdade é o único, é o original, né? Vitor Belfort, um ícone da categoria, um dos sujeitos mais chatos que eu já vi na minha vida. As bicicletinhas Yellow. E tem uma prática no MMA, uma prática fisiológica no MMA, que é praticada, na verdade não é uma invenção do MMA. O boxe já fazia isso, e talvez algumas outras modalidades que dependam do peso. Qual que é a forma de se classificar os lutadores do MMA? Peso. Igualzinho no boxe, igualzinho no judô, igualzinho em qualquer arte marcial. E o que acontece na prática? O cara, ele normalmente ali, ele tem seus
76 quilos. Ele não luta na categoria de 76 quilos. Ele luta na categoria de 70 quilos, de 68 quilos, por exemplo. Então o que ele faz? Normalmente a antecedência de uma luta é muito espaçosa. Então você tem alguns meses antes de uma luta ocorrer. Então você faz durante a maior parte do tempo seu treinamento diário, seu aperfeiçoamento técnico, seu acompanhamento e tudo mais, nutricional correto, tudo certo, beleza, para aguentar a carga de exercícios que você utiliza. E aí quando faltam algumas semanas, 4, 5 semanas, você faz um regime rigorosíssimo de perda de peso. Por que se faz isso? Porque você, na categoria que você, equivalente ao seu peso, você é normal. Mas se você descer uma categoria, você é muito mais forte. Ou, teoricamente, você é mais forte do que a pessoa da categoria de baixo. Só que isso é uma coisa tão milenar, tão antiga, é uma prática tão antiga, que ninguém mais luta na própria categoria e que acaba equivalendo mesmo nessa questão do peso, porque ninguém está sendo enganado, ninguém está enganando ou sendo enganado. Numas, né? Então o cara luta na categoria de 6, 7 quilos a menos do que ele. E não é fácil perder 6, 7 quilos. Então ele faz nas últimas semanas um rigoroso tratamento de perda de peso, com carga de exercício pesadíssima e pouquíssima alimentação. A obrigatoriedade da pesagem ocorre 24 horas, exatamente 24 horas antes da luta. E ele tem que bater o peso, nenhum grama a mais do que o peso da categoria que ele está inscrito naquela pesagem. E aí ele terá 24 horas até a luta. Então, ele vai lá, o normal ocorre o quê? O cara perde o peso, ele vai até a pesagem, faz a pesagem, de lá ele já sai, ele está quase... Muitos deles desmaiam na hora da pesagem, porque eles estão fraquíssimos. Eles não tomam nem água, para não aumentar 1 grama do peso, porque é muito difícil. A luta principal é muito mais essa do que o dia da luta. Num conceito de relação humana, né? Vamos dizer assim. Relação fisiológica humana. E aí na noite, naquelas próximas 24 horas, ele vai se alimentar de tudo, tomar muito líquido, tomar vitamina, tomar polivitamínico, tomar complemento, suplemento, proteína, vai comer casca de ovo, vai fazer o cacete a 4 para chegar mais próximo do peso normal dele, da condição física que ele tem fisiologicamente falando. Tá bonito os dois aqui, né? Esse CRV tá com toda a cara de quem tá vendo o celular. Embora o fit aqui também não esteja lá sensacional, maravilhoso, não. Deixa eu ver. Não tá não. Ele é ruim mesmo. E aí, esse jovem Magnum, ele é um garoto, não é rico, mas é um cara que tem uma situação confortável. Ele é baiano, filho de um médio empresário, o pai dele tem uma empresa, não é nada de luxo nem nada, mas tem uma condição muito melhor do que a grande maioria dos garotos que tentam a sorte nesse mundo das lutas aí, né? Então o Magnum conseguiu do pai essa espécie de patrocínio, né? E o pai alugou até um apartamento para ele viver no Rio de Janeiro, onde era a equipe de luta que contratou ele. Ele treinava, é uma espécie de uma academia mesmo, que leva o seu nome naquela liga específica.
E acontece um dia que o pai, ele tinha uma luta num sábado, e o pai pegou as coisas, pegou a esposa, a mãe do menino, e veio da Bahia para cá para acompanhar a luta do menino. Daqui, chegando ao Rio de Janeiro, foram ao apartamento, tocaram a campainha, nada de atender, bateram na porta, perguntaram para o porteiro não sabia dizer se estava lá ou não, enfim, e ligaram no celular do menino. Olha, você não vai atender abrir a porta aqui para mim não? Porque estava combinado que o menino iria, menino de 21 anos, tá? Iria recebê-los, né? Estaria em casa no momento da... Oh, Jesus! Ai, que medo de não dar tempo de passar. Ó, quase eu perco o farol. Eu sei, quando demora muito eu acabo sabendo que vou me ferrar, né? E qual não é a surpresa que quem atendeu o telefone foi um amigo dele, Alexandre, se eu não me engano. E o Alexandre atendeu e falou: seu fulano, não lembro o nome do pai, não é o Magno que está falando, é o Alexandre, aconteceu um problema e nós estamos aqui no Miguel Couto. E aí, bom, enfim, relatando exatamente os fatos, o menino teve um piripaque, essa condição de, após a pesagem, então assim, um lutador ajuda o outro, eles têm a técnica de um ajudar o outro. O cara vai lutar amanhã, ele é meu parceiro, então a gente faz o tratamento aí, o trabalho de reequilíbrio, né, biológico na noite anterior. Então é todo um ritual, tem alimentos, tem pomadas para absorção de líquidos, o menino deita numa banheira, tem algumas substâncias nessa água da banheira para reidratar, para tonificar, enfim. E o que aconteceu foi que o menino Magnum teve um ataque. O corpo não aguentou essa agressão, porque é uma agressão muito forte. Vamos lá, filhinho, vamos lá. O ônibus tá aqui, eu entendo, né? Você não, né? E... enfim, o menino teve uma grave embolia, né? E acabou... tecnicamente o menino morreu. Porque o coração parou. O sangue não foi bombeado e não oxigenou durante alguns minutos. E não se sabe dizer quanto, porque quando o companheiro percebeu, o amigo percebeu, que ele... e chamou o resgate, chamou a viatura, chamou o apoio. Demorou 40 minutos para chegar ao socorro. Teve convulsões, teve uma confusão mental e tudo, até atacou o amigo, tudo. Foi uma coisa bem complicada que aconteceu. Enfim, depois disso o resto é todo o acompanhamento do pai, o amor da mãe, a dor desses pais. Uma questão tão perigosa, né? Tão perigosa. Então assim, quem sou eu, né, cara? Eu sou um cara que eu não gosto de MMA. Já assisti alguns, confesso que já assisti alguns. Por exemplo, Anderson Silva e Vitor Belfort. Eu na época gostava do Anderson Silva e eu nunca gostei do Vitor Belfort, demagogo chato, evangélico chatíssimo.
não é porque ele é evangélico, é porque ele é um evangélico chato. E alguns amigos meus são evangélicos, tá, gente? Então tá tudo bem. Não me pergunte quantos, porque eu não meço meus amigos pela ideologia teológica, tá? Mas é comovente acompanhar o sofrimento dos pais. O menino está assim, na verdade o que acontece é que ele precisa, ele está se recuperando, mas assim, pela matéria, pela forma como foi falado, me deu a entender que ele não vai voltar à normalidade, mas ele está recuperando aos poucos algumas coisas. Ele começou a abrir os olhos, ele não fala, não responde. E que pela forma como aconteceu, pela demora, pela forma como aconteceu o ataque, que é uma defesa do corpo, o corpo entra em colapso, né? É extremamente agressivo esse regime, esse corte quase que completo de alimentação durante um tão longo tempo, acompanhado de carga de treinos extremamente fortes. Então, a matéria terminou no momento em que o pai mandou uma última notícia para o jornalista que acompanhou o caso, de que o menino eles já estavam passeando pelo hospital com o garoto, mas com movimentos mínimos ainda, mas já com algumas reações de respostas. E uma coisa comovente que me... assim, primeiro, depois que eu me tornei pai, a dor, a empatia com a dor dos pais, para mim, é uma coisa muito forte. Hoje é aniversário daquela imagem que eu nunca mais vou me esquecer, daquele menino sírio que sofreu um naufrágio na travessia da Síria para a Europa e foi encontrado na praia. Enfim, voltando aqui, foi comovente para mim acompanhar todo o sofrimento do pai e da mãe também, sem dúvida nenhuma, dos pais, né? E aqui, se eu pudesse pedir, sei o quanto custa um sonho para um jovem. Se eu pudesse pedir para você, meu filho, ou para qualquer jovem, ou para qualquer pessoa que possa aconselhar alguém, de que se um dia você tiver o sonho de lutar, de querer ser um lutador profissional, ou tiver alguém próximo que quiser, conta essa história, para que, sabe o que eu acho? Se há a mínima chance de alguma coisa dar errada, não faça. Filhos do mundo, entendam. Tentem entender. Porque vocês só vão mesmo entender quando vocês forem pais. Mas tentem entender antes de ser pais que o amor que a gente sente, que um pai sente pelo filho, na medida do que eu estou falando, do que eu sinto pelo meu filho Cauê, é uma coisa que rasga o nosso peito. Chega a doer quando está tudo bem, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Tenta imaginar, dói de tão bom, tão gostoso, ganhar um abraço, ganhar um beijo, ganhar um carinho do nosso filho, ou ganhar um sorriso, ou vê-lo sorrindo e feliz. Então tenta imaginar a dor que é. Não se ponham em risco dessa forma. Eu sei o quanto é difícil para vocês.
A juventude é realmente hipnotizante, é realmente enebriante. Os hormônios, a testosterona, a descoberta e a energia e a força que vocês têm. É uma explosão de energia. Mas tentem entender. Tá? Se alguém quiser, se ainda existir essa prática ruim no meio, por favor, não façam, não façam. Treinar uma luta por diversão é uma coisa. Ser um lutador profissional é outra. A ciência vai evoluindo, mas ela só evolui através de testes. Ela não fica, não cria um remédio, uma cura de um dia para o outro. Gente, é milenar o desejo das pessoas de emagrecerem. E a ciência também é milenar, e a medicina também é milenar, e a química também é milenar. Não se descobriu ainda. Existem remédios que emagrecem e tratamentos que emagrecem, mas nenhum é milagroso. Cobra uma consequência, cobra um preço. E o milagre de emagrecer em 2 semanas uma carga tão grande de massa muscular, continuando o treinamento para não perder a técnica e a apuração das suas técnicas de luta, gente, não há dúvida, não tenham a menor dúvida. Não pode fazer bem, é extremamente perigoso, é extremamente agressivo. Tá? O corpo, ele tem algumas regras e alguns riscos. Essas regras criam os riscos, ou ditam os riscos. E o que aconteceu com esse menino já aconteceu com outras pessoas. E infelizmente com alguns que não voltaram, nem lentamente, como o Magnum está voltando. Tá? Então, assim, se eu puder, se houver a menor possibilidade disso aqui ser assistido por você, meu filho, ou por alguém que seja, por favor, verifiquem isso. Esse sofrimento que o pai do Magnum e a mãe do Magnum estão passando agora é uma tortura gigantesca. É uma crueldade que ninguém merece, tá? E fora o sofrimento do menino. Vamos deixar isso muito claro. Quanto tempo vai demorar para esse menino conseguir falar? Não há nem a certeza de que ele volte a falar, de que ele volte a ter alguma coisa próxima de uma vida normal. Eu, sinceramente, espero que esse menino Magnum se recupere para que ele possa mostrar para os jovens, mostrar para os lutadores os perigos. Ninguém melhor do que ele. Enfim, a história me comoveu, me impressionou. Essa técnica me assustou profundamente. Hoje, meu filhinho, você tem 4 aninhos de idade, mas daqui a 10 você vai ter 14. Eu não sei para que lado você vai enveredar no conceito de seus gostos esportivos, seus ídolos, qual vai ser a moda no Brasil ou no mundo, ou onde você estiver. Então eu te peço isso, filho. Treinar e praticar de forma não profissional normalmente é saudável. Normalmente é saudável. Qualquer atividade física, inclusive uma luta. A disciplina que, por exemplo, as artes marciais orientais trazem são muito boas, fazem muito bem. Não só para o corpo, mas também para a cabeça. Disciplina, paciência, são ótimas lições para a nossa vida. Agora, quando vai para o profissional, você está lidando com
sobrevivência, você está lidando com produtividade, está lidando com o conceito básico de que sem ganhar a qualquer custo não continua, não prevalece. E antes de qualquer fama e admiração das pessoas, tem que existir a sobrevivência. E ela é dura, muito difícil. São muito poucos os que passam da linha da sobrevivência para ganhar a linha da fama. São muito poucos. Existe uma fila de 1000 meninos para aparecer um Anderson Silva, mais 2000 para aparecer um Minotauro, mais 100 mil para aparecer um José Aldo. Entendeu? Então eu quis usar esse vídeo para trazer essa história e tentar registrar esse perigo, essa invenção ruim que continua trazendo perigo e trazendo tristeza para famílias, para pessoas que amam pessoas, tá bom? Isso aí. Chegando em casa, vocês viram, passamos por 2, 3 pedacinhos de chuva, mas na maior parte do caminho foi só o chão molhado mesmo. Até que o trânsito está mais calmo do que o que eu pensava. E foi relativamente calmo para chegar. Ainda vou pegar o carro e vou lá pegar a carne para o churrasco. Eu espero que amanhã não chova, né? Por favor. Que vai fazer frio, eu sei que vai. Mas eu não quero que chova. A chuva realmente atrapalha. Eu acho até que não dá nem para fazer meu churrasco com a chuva. Dá para fazer, eu fico lá dentro, mas e quem vem? Quem vem comprar de mim, como é que faz? Né? Enfim. Chegando. Confesso a vocês aqui para registrar que eu tenho combinado de sexta-feira, feriado de 7 de setembro, de ir na casa de um queridíssimo amigo aqui na Lapa, Ivanzão, um amigo de longa data, muito longa data, conheço há mais de 30 anos. Mas ele é um amigo consequência, porque na verdade ele é amigo do Mauro. Trabalharam juntos durante muitos anos. Eu entrei na barca e acabei também por merecer, né, talvez conquistar um pouco dessa amizade do Ivan. E ele é um cara extremamente agradável e carinhoso. Ele toca violão muito bem, a gente se dá muito bem, se entende, é muito bom vê-lo. Eu tô um pouco ansioso. Isso aí, gente, até mais.